Inteligência artificial existe? O ChatGPT pode realmente ser considerado uma IA? Redes neurais, você sabe como funciona? Segundo Jordan Lanier, um cientista da Microsoft, o termo IA ou inteligência artificial é, no mínimo, um tanto enganoso. É hora de libertar a mente. Puxa, Patrick, eu nunca tinha visto um mundo desse ângulo. E aí, galera da Tecnologia, aqui quem vos fala é Betinho, e no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa jornada a fim de desvendar essa enorme caixa preta que são as inteligências artificiais. E hoje vamos entender o que acontece quando digitamos um texto dentro do ChatGPT. Se você não assistiu o vídeo anterior, vai lá, dá uma conferida, porque ele vai servir de base para muitos assuntos que vamos abordar durante esse vídeo. E aí, galera, voltando aqui, vamos exemplificar a relação entre os diferentes campos da IA e das ciências de dados. Para começar, vale ressaltar que a ciência de dados é o campo que se dedica a extrair conhecimento em insights significativos de um conjunto de dados, utilizando uma variedade de técnicas, incluindo estatística, aprendizado de máquina e análise de dados. Ora, a inteligência artificial, por outro lado, é quem se preocupa com a criação de sistemas inteligentes, que podem realizar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana. Você pode então estar se perguntando, o que exatamente então é o Machine Learning? Bem, é uma abordagem de inteligência artificial que permite aos sistemas aprenderem automaticamente. O bacana disto é que, em vez de codificar regras específicas para uma máquina, nós fornecemos dados e permitimos que a máquina aprenda por padrões a partir dele. Deep Learning, por sua vez, é uma sub-área do Machine Learning, que se concentra no treinamento de redes neurais profundas para aprender representações de dados. Hoje vamos abordar um pouco de tokenização, vamos falar sobre o cientista da Microsoft, Lanier, construção do vocabulário e contagem de palavras. Bom, pessoal, eu fui lá no ChatGPT e digitei: olá, estou planejando uma viagem para o Japão e gostaria de algumas sugestões sobre alguns lugares imperdíveis para visitar em Tóquio. Então, galera, nesse ponto, eu quero analisar o que vai acontecer após eu digitar algo e dar uma instrução para o ChatGPT. Bom, galera, o primeiro ponto do nosso tópico que eu vou estar falando aqui é tokenização. E para facilitar o nosso entendimento, eu vou pegar só o começo da nossa frase, que é: olá, estou planejando uma viagem para o Japão. A partir da tokenização, o primeiro ponto que ele fez é pegar os nossos espaços entre as palavras e estar quebrando ele, fazendo um slice, que nem diz na nossa linguagem de desenvolvimento, e separando em tokens de algumas palavras. Um exemplo do nosso texto ficou: olá, estou planejando uma viagem para o Japão, separado por vírgulas. Vale ressaltar essa nuvem de palavras que eu coloquei aqui do lado, que são palavras-chave. No caso desse texto, foi separado por espaços. Mas além do espaço, existem algumas outras formas que as inteligências artificiais realizam para fazer essa separação ou para criar esses tokens, essas palavras. Alguns deles são n-gramas. Em vez de tokenizar por palavras individuais, essa técnica divide o texto em n-gramas ou em um n-grama, né? Que é uma sequência contínua de tokens consecutivos. Por exemplo, em uma tokenização de 2 n-gramas, também conhecida por bigram, o texto olá, estou planejando uma nova viagem para o Japão ficaria: olá, estou, separando, planejando uma viagem para o Japão. Outra técnica de tokenização seria por pontuação. Como o próprio nome diz, a parte de pontuação, ao contrário da tokenização baseada em espaços em brancos, essa técnica mantém a pontuação com os tokens separados. Isto é útil quando a pontuação desempenha um papel importante na análise do texto, como em tarefas de análise de sentimentos. Tokenização por expressão regulares. Essa técnica permite tokenizar o texto com base em padrões definidos por expressão regulares. Isso é útil quando há necessidade de lidar com tokens complexos, como datas, endereços de e-mail, URLs, hashtags, entre outros. E por fim, por subpalavras. Em vez de tokenizar por palavras inteiras, essa técnica divide as palavras em unidades menores, como morfemas ou caracteres, antes de tokenizá-las. Isso pode ser útil para lidar com idiomas, complexões morfológica complexa ou para capturar as informações semânticas mais granuladas. Bom, após passar pela primeira parte, que é a divisão do texto em palavras individuais, nós vamos passar para uma segunda fase, onde vamos remover os caracteres indesejados, como pontuação e caracteres especiais.
Nesse caso, a gente colocou ali o olá, você pode ver que tinha um ponto de exclamação. Então a gente vai reduzir e vai remover dentro disso. O estou continuou planejando uma. Toda a parte de proposição também vamos estar tirando como artigo. Viagem para o Japão. Então nosso texto ficou: olá, estou planejando viagem Japão. Veja bem que eu deixei aqui olá e estou, mas para exemplificar e dar sentido na frase, pois poderia estar removendo também essas palavras. Vou deixar como dica aqui a parte de estudo como palavra-chave, que são as stop words, a biblioteca do Python aí, NLTK, e a parte de stemming. Só para exemplificar aqui, o stemming é a parte de extração de radical da palavra que a gente tanto utilizou na linguagem portuguesa. Já a parte de stop words aqui vai falar de algumas palavras, tipo o, acentuação, essa parte onde devemos remover para facilitar a compreensão e não ter tanta duplicação de palavras dentro das nossas redes neurais. Após remover os caracteres indesejados, vamos para uma terceira fase da tokenização. Essa fase, basicamente, vamos converter o texto para letras minúsculas, a fim de padronizar as palavras. Com isso, evitamos que tenha um olá ou estou planejando entre letras maiúsculas e letras minúsculas. Com isso, vamos evitar ter várias palavras duplicadas somente por ser uma com letra maiúscula e outra com letra minúscula. Essa técnica é chamada como lowercase e ela faz parte do pré-processamento de texto. Bom, galera, após acabar essa primeira parte da tokenização, nós vamos estar entrando numa parte conhecida como construção do vocabulário. Já na parte de construção do vocabulário, o que nós vamos estar fazendo agora é criando um vocabulário único contendo todas as palavras únicas do nosso texto. No nosso exemplo, o olá, estou planejando viagem Japão, olha, parece muito robô já, não parece? Por isso que, às vezes, como digitamos algo ou interagimos com uma IA, ela fica parecendo um robô quando conversa com a gente. Mas bora lá pro vídeo. Então, no nosso caso, quando tá lá, olá, estou planejando viagem Japão. Galera, na parte de construção do vocabulário, nada mais é do que pegar as palavras que nós separamos anteriormente e colocar dentro de um vetor. Pode ver que eu deixei aqui sobre deduplicação, matrizes e vetores. Eu não vou entrar tão a fundo aqui, porque eu vou gravar um vídeo só falando sobre matrizes, vetores e sobre bag of words. Então o que se basta você entender aqui, que após a gente ter dividido essas palavras, criado um token, nós vamos colocar esse cara dentro do array. E esse array é o que vai formar o nosso vocabulário de palavras para a nossa rede neural. Visto isso, nós vamos passar da construção do vocabulário para a contagem de palavras. Na contagem de palavra, importante é contar quantas vezes cada palavra repetiu dentro do nosso vocabulário. Ou seja, quantas vezes ela apareceu no nosso texto. Exemplo, olá, estou planejando viagem Japão. Cada palavra dessa apareceu uma vez. Um exemplo, se eu estivesse planejando repetido 2 vezes dentro do nosso texto, ela entraria aqui como um fator 2 de relevância. Para que isso serve? Isso serve para mostrar o quão importante aquela palavra, o quão relevante é aquela palavra dentro do contexto nosso. Então, galera, vale dar uma olhada nessas palavras-chave que eu deixei aqui. Contexto de palavras, embeds e a parte da frequência de palavras repetidas, no caso aqui, que aparece dentro do texto. Para entendermos um pouquinho sobre Jaron, ele nasceu em 3 de maio de 1960 em Nova York. Ele foi músico, escritor e criador da realidade virtual. E uma das suas frases foi: como cientista da computação, não gosto do TMA. Na verdade, acho que é enganoso. Talvez até um pouco perigoso. Jaron também disse: o perigo não é que a IA nos destrua, é que ela nos deixe loucos. Trata-se de um termo muito apelativo. Toda essa ideia que existe uma inteligência artificial e que ela é superior à inteligência humana não faz o menor sentido. É como dizer que um carro corre mais do que um atleta. Claro que corre mais, mas nem por isso chamamos o carro de atleta artificial. São habilidades diferentes e não podem ser computadas. Bom, galera, esse é o ponto de vista de Lenier. Agora, se você estiver me perguntando o que eu acredito, para mim, tudo isso que Lanier falou não apaga o brilho nem de longe do que as inteligências artificiais representam hoje e vão representar também aqui no futuro bem próximo. Bom, galera, no vídeo de hoje o que eu queria estar passando para vocês aqui era isso. Meu muito obrigado por vocês terem acompanhado até aqui. Assim, ó, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de ativar o sininho, deixa seu like e até a próxima!